Olá, que bom que estamos juntos para mais essa reflexão. Hoje a gente vai dar uma olhada nas leituras da terça-feira da sétima semana da Páscoa. Um tempo que já, assim, vai nos aproximando de Pentecostes, né? Sim, sim, é uma preparação bonita e as leituras trazem temas bem fortes. Fidelidade na missão, sabe? A transparência no nosso jeito de servir, a confiança em Deus que cuida, que sustenta, e aquele chamado à unidade. É um convite mesmo para a gente aprofundar a Páscoa. Isso. Vamos começar então com a primeira leitura, Atos dos Apóstolos. É aquele momento, nossa, bem emocionante da despedida de Paulo, né? Lá em Éfeso, falando com os anciãos. Exato. E ele relembra como foi o serviço dele ali. Tem umas partes que marcam. Tipo, servir ao Senhor com toda a humildade no meio de lágrimas e provações. Marca mesmo. E ele também diz: Não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus. É impressionante essa consciência tranquila dele, né? Mesmo sabendo que vinham coisas difíceis pela frente, cadeias e tribulações. Pois é. E o fascinante para mim é essa combinação, sabe? Ele não esconde a barra, as lágrimas, a vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo o foco está ali, na missão, na entrega total. Total. Essa integridade, de ser honesto com as lutas e fiel ao chamado. Isso dá o que pensar para a nossa vida, né? Nas nossas tarefas, família, trabalho. Com certeza. Onde a gente pode ser mais transparente, mais dedicado. Mesmo quando é difícil, fica a pergunta, né? Exato. E essa confiança do Paulo, ela parece que conversa direto com o Salmo responsorial, o 67. Ah, sim, lindo demais esse salmo. A imagem de Deus que nos sustenta. Bendito seja o Senhor dia após dia. Ele nos carrega, o Deus da nossa salvação. É muito forte isso. Muito. Porque não é só uma ajuda de vez em quando, né? É um sustento contínuo. Deus nos carrega. Ponto. É quase como não precisamos nem pedir, ele já está fazendo. Isso. Desafia aquela nossa ideia de que a gente precisa merecer o help divino todo dia, sabe? Talvez um exercício simples seja esse. Na hora do cansaço, lembrar ativamente: opa, não estou sozinho, tem alguém me carregando. Uma ótima prática. E aí a gente chega no Evangelho, João capítulo 17, a famosa oração sacerdotal. Ah, sim. Um momento de intimidade profunda de Jesus com o Pai. Ele fala: Pai, chegou a hora. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Uma entrega total, né? Total. E logo depois o coração dele se volta para quem? Para os discípulos? Ele pede ao Pai por eles. Exatamente. O pedido é claro: Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A unidade Esse pedido pela unidade, uau! é um espelho da própria unidade de Deus, né? E é um chamado direto para a gente. Como a gente vive isso? Nas nossas relações, na família, na comunidade, no trabalho. É o grande desafio, né? Ser ponte, não muro. Isso mesmo. Ser instrumento de comunhão, de reconciliação. A glória de Deus passa por aí, por essa busca nossa pela unidade, mesmo com todas as nossas diferenças. Então, juntando tudo, as leituras de hoje nos chamam para quê? Para essa integridade de Paulo, né? Servir com transparência, mesmo no sufoco? Sim. E para aquela confiança do Salmo. Deus nos carrega dia após dia. Não estamos sós. E, por fim, um exemplo de Jesus. Buscar a unidade, completar a nossa obra também, aquilo que nos foi confiado. É um belo resumo do caminho. A maturidade na fé, acho, passa muito por aí. Não é ser perfeito, ninguém é. Mas é buscar ser transparente, confiar mais, cuidar mais um do outro. E como colocar isso em prática, né? Bom, talvez um foco para a semana, sabe? Escolher uma coisa. Será que posso rever como estou servindo em alguma área? Ou praticar um ato de entrega, de confiança em Deus? Ou dar um passo concreto pela unidade num relacionamento que está meio estremecido? Boas sugestões. Fica então essa provocação para a gente pensar durante a semana. Quando a gente olha para a entrega total de Paulo, de Jesus, e pensa na nossa própria finitude, nas despedidas que a vida traz, como isso pode mudar o jeito que a gente vive a nossa missão hoje. Talvez com mais intensidade, mais propósito. Ótima questão para levar conosco. Esperamos que essa nossa conversa, essa reflexão, inspire a caminhada de quem nos ouve.
E se essa palavra tocou de alguma forma, curte aí, comenta. A partilha de vocês sempre enriquece muito a nossa comunidade. É isso. Que a força e a esperança que brotam dessas leituras nos acompanhem em cada passo. Um grande abraço e até a próxima.